Vamos voltar agora para o estúdio, aqui do Jornal Segunda Edição, porque estamos aqui com o representante da Equatorial Piauí, o gerente de experiência do cliente da Equatorial, senhor Joaquim Mihomem. Então ele é o porta-voz da Equatorial e fala a partir de agora das ações preventivas nesse período de intensas chuvas. Muito boa tarde, Joaquim, satisfação mais uma vez recebê-lo ao vivo aqui no jornal. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Galego, boa tarde à grande audiência da Verdes Campos. É um prazer estar aqui. Esperamos contribuir com essa discussão e trazer informações relevantes para os nossos consumidores. O nosso correspondente agora de São Paulo falava de chuva lá na Grande São Paulo, mas está chovendo não só na região sul e sudeste do país, no nordeste, né? Embora seja um período também de intenso calor, mas está chovendo e a empresa Equatorial, como eu falava anteriormente, uma das empresas mais solicitadas e lembradas nesse momento de intensa chuva, porque isso gera vários problemas para os consumidores em relação à energia. Começando falando sobre as ações preventivas nesse período. Em que situação específica é emergente se realizar uma poda de árvore para evitar problemas maiores na rede elétrica? É importante, Fábio, você dar um contexto desse problema de arborizar, a dificuldade que nós temos de compatibilizar a arborização tão necessária no nosso estado, na nossa cidade, que tem temperaturas tão altas. Então, é necessário termos árvores, mas nós chegamos ao ponto, depois de dificuldades históricas da rede elétrica conviver com as árvores, que nós, para começar a pensar em um plano de arborização, em um plano de controle da vegetação, para que nós não tenhamos que tomar tantas ações corretivas quando nós temos uma chuva com ventos. Porque o problema, é importante dizer, não é a chuva em si. Quando nós temos uma chuva, por mais volumosa que seja, mas sem ventos, nós conseguimos administrar a situação de forma bem tranquila, relativamente tranquila. Quando tem fortes ventos, especialmente nas primeiras chuvas aqui no estado, especialmente na capital, nós temos um impacto, um reflexo, consequências muito graves na rede, porque nós já vimos caixa d'água sendo lançadas na rede, placas outdoor metálicos, galhos de árvores sendo partidos e muitas árvores que caem sobre a rede. E é importante dizer que a maior parte dessas são árvores plantadas de forma disciplinada nas vias públicas, são árvores que cresceram nos quintais. As pessoas em geral não tiveram cuidado de ir controlando a árvore para evitar que ela chegasse a fazer contato com a rede, e por ocasião dos ventos é inevitável que muitas caiam, sejam lançadas, arranquem pela raiz e provoquem danos muito graves. É importante dizer que quando a causa da falta de energia é o nosso próprio sistema, um equipamento eletrônico que falha, ou quando há o desligamento natural, os componentes que nós temos na rede, eles funcionam para proteger a rede e proteger as pessoas. Se tem algum curto-circuito, se tem algum cabo partido, se tem alguma condição de risco, o sistema precisa desligar, interromper o fornecimento para que a gente possa regularizar, tirar aquela situação de risco. Então, assim, hoje o nível de automatização do nosso sistema é relativamente alto. Se vocês lembrarem aqui daquelas piscadas que dão, importante esse conceito, sim, aquilo é um equipamento eletrônico que, imagine, um galho de árvore numa ventania moderada batendo em um cabo nosso, o equipamento ele aciona, desliga o sistema, a galha volta, tem um comando eletrônico, ela volta a funcionar. Então você só sente a piscada. Se não tivesse esse equipamento, na hora que a galha batesse, abria a chave fusível, a canela comumente chamada, e uma pessoa nossa teria que ir naquele local identificar para poder atuar. A demora seria muito maior. Então, só para, aspas aqui, valorizar aquela piscada para dizer que ali é uma atuação eletrônica, automática de um equipamento que existe para proteger o sistema. Quando vem as fortes chuvas com ventos e árvores são lançadas sobre a rede, o impacto é diferente, porque a rede é quebrada, os postes são quebrados, os cabos são partidos. Então nós temos que fazer uma operação de reconstrução desses trechos. E normalmente são muitos trechos. Na última ocorrência, por exemplo, nós tivemos mais ocorrências na Zona Leste, ali na área do Satélite, do Eninga, e aqui da parte mais próxima, aqui a saída de Teresina para Altos. Então, nós precisamos e pedimos que as pessoas
Ao plantar uma árvore, pensem no futuro, não devem plantar debaixo da rede, devem plantar espécies que você consiga controlar, e assim, uma vez que já existam, cuidar, podendo, antes que ela toque na rede, porque depois que tocar na rede, aí, infelizmente... O estrago está feito. O estrago está feito e a intervenção tem que ser por parte da Equatorial por conta do risco de choque elétrico, com danos que podem ser, inclusive, fatais. Então, em linhas gerais, assim, esse é o contexto. O que eu valorizaria nesse momento? Depois da última chuva que nós tivemos aí na sexta-feira passada, há uma semana, já no sábado, nós fizemos uma reunião muito interessante na Prefeitura Municipal de Teresina. Estavam ali Corpo de Bombeiros, todas as superintendências de desenvolvimento urbano da cidade, SEMDU, enfim, Secretaria de Meio Ambiente, muita gente para discutir o que nós vamos fazer, o que nós vamos planejar conjuntamente para resolver um problema que é de Teresina, não é um problema da Equatorial. Por isso que eu fiz questão de dizer, quando a causa da falta é o nosso próprio sistema, a atuação é muito rápida, na maior parte é automática, a gente aperta um botão lá e recompõe o sistema. Quando tem uma intervenção externa, um dano físico à rede, não tem jeito, o reparo tem que ser mecânico e vai demorar mais. Agora, Joaquim, me diga uma coisa, já foi constatada pela Equatorial que tem muita árvore danificando a energia elétrica em Teresina? Muita árvore, Galego. Nós temos, assim, visualmente, qualquer um de nós, dos consumidores, dos moradores daqui que passar na rua, vai ver muita árvore, especialmente saindo dos quintais, mangueiras, às vezes angico branco, que é uma árvore, oiti, que são árvores de grande porte, de difícil controle, muitas vezes por sobre a rede. Mesmo a Equatorial, para poder atuar na correção nesses casos, teria ou que desligar a rede, e aí geraria um prejuízo, já um dano ao fornecimento de muitas pessoas, ou utilizar uma equipe especializada, que aí é bem mais difícil, que é você fazer o corte da árvore com a equipe, mantendo a nossa rede energizada, a rede elétrica viva, como nós chamamos. Então, é muito complexo. Então, quando nós conseguimos fazer essa programação, e nós temos, durante todo o ano, nós temos um plano de manutenção preventiva, só para ter uma ideia. No ano passado, nós fizemos mais de 100 mil cortes de árvores programados para evitar os impactos quando de uma chuva forte. Então, todo ano, todo tempo, todo dia, nós trabalhamos preventivamente. Só que esse esforço da Equatorial sozinha não vai ser capaz de prevenir todos os riscos em decorrência dessas árvores. Mas me diga uma coisa, as pessoas não estão conscientizadas do problema? Diria que, de modo geral, não. Nós temos uma dificuldade ainda também maior, eu diria, que é que a nossa rede, como é uma rede que foi construída, eu digo no geral, né? As redes novas, toda rede nova que a Equatorial constrói, ela já é uma rede com a tecnologia muito mais evoluída para permitir a convivência das árvores com a rede elétrica. Então, seja na média tensão, que comumente a gente chama de alta tensão, ela já vem protegida, aquela redezinha que é bem compacta e protegida, e na baixa tensão é aquele cabo trançado, também protegido. Então a árvore essa rede nova convive harmoniosamente com a vegetação. Claro que se cair um galho pesado vai quebrar, mas se não, nós não vamos ter tantas ocorrências como temos. O que acontece é que ao longo dos anos, e esse era o padrão construtivo, as redes são nuas, os cabos estão expostos. Então, se um galho bate e faz encostar um no outro, vai ter um curto-circuito, com a possibilidade, às vezes, no limite extremo, até de romper o cabo e gerar esse dano. As pessoas, no geral, eu diria que não cuidam das suas árvores. Então, as árvores, a maior parte delas, é só ir na rua e olhar. Elas vêm principalmente, elas avançam dos quintais, das áreas particulares para cima da rede elétrica da Equatorial. E aí, no final, a responsabilidade recai mais sobre nós, como disse o Fábio aqui, né? Nós somos muito exigidos. Se, a partir de agora, cada um fizesse a sua parte, cuidasse melhor das árvores, no futuro nós teremos menos problemas, menos transtornos. Joaquim, do ponto de vista prático, quando a vegetação, né, estiver tocando a rede elétrica, qual é a orientação da Equatorial para o consumidor de energia, não só da capital do Piauí, mas a gente está sendo ouvido agora no interior do Piauí, também no Maranhão, que lá também é Equatorial. Qual é a orientação?
Eu separaria aqui, Fábio, assim, para ficar claro o conceito das responsabilidades. Então, Sim. todas as árvores plantadas em via pública, antes que elas toquem na rede, é responsabilidade dos municípios controlar, para evitar que chegue. Então, assim, e o cuidado começa no plantio, nas espécies que se plantam. Imagina que nós temos, até por uma questão mesmo cultural, a questão da carnaúba, né? Então, para plantar carnaúba, se for um plantio novo, debaixo de uma rede elétrica, fatalmente ela vai tocar depois, nós vamos ter dificuldade de gerenciar isso. Agora, se a árvore estiver dentro do terreno da residência, a competência é do morador ou da Equatorial? Se não estiver tocando na rede, que seria o ideal, todo mundo controlar as árvores para elas não chegarem a tocar na rede do morador. Se tocar na rede elétrica da Equatorial, aí nós vamos ter que fazer uma intervenção técnica e aí a Equatorial tem que ser chamada pelos canais, né? O 0800, a Clara, a própria assistente virtual. Então, tocou na rede, não tem jeito. A Equatorial tem que ser acionada para poder eliminar aquela condição de risco, tanto para as pessoas, porque se um cabo, porventura, vier a romper em função da queda de um galho de árvore, a comunidade vai estar sob riscos. Ou então a questão do próprio fornecimento. Bateu uma árvore, quebrou um poste, um cabo, algumas pessoas vão ficar sem energia, né? No caso de uma tempestade, muitas pessoas provavelmente vão ficar sem energia. Então, é um processo de longo prazo, é um processo educacional, é um processo cultural, e nós fazemos um apelo aqui para que as pessoas plantem árvores que não cresçam demais próximo da rede, ou não plantem próximo da rede. E enquanto ela não toca, enquanto esteja longe da rede, elas têm que fazer as podas, elas têm que controlar o crescimento das árvores. Depois o trabalho vai ser muito maior e o transtorno vai ser grande para todo mundo. Agora, no ano passado, temos informação aqui de que a Equatorial realizou cerca de 100 mil podas do norte ao sul do Piauí, com investimento na ordem aí de mais de 17 milhões de reais nesse serviço. No entanto, muitos usuários às vezes ligam para cá para o jornal reclamando: olha, eu já liguei para a Equatorial não veio aqui fazer a poda da árvore. Como a empresa hoje está estruturada com as suas equipes, não só na capital, mas no interior, para atender o público, já que é um investimento tão alto, atender de forma mais rápida os usuários da Equatorial do Piauí? Nós temos um cuidado, Fábio, um cuidado e uma responsabilidade regulatória de ter esses custos sob controle. Eu comentei há pouco que todos os custos operacionais da distribuidora, todos os investimentos, eles recaem sobre a tarifa dos consumidores. Tem os limites, claro, que a agência reguladora estabelece. Então, assim, nós temos que ser muito racionais. E são tantas árvores, são tantos casos para tratar que, assim, nós não conseguimos, sendo muito honesto, muito transparente, fazer um ciclo de podas que garanta que a gente pode todas as árvores tocando na rede ao longo de um ano. Então, nós temos investido em novas tecnologias exatamente para não depender de ter que cortar todas as árvores que tocam na rede. Então, é um processo, assim, são investimentos gradativos ao longo dos anos aí, essa colaboração que a gente pede das pessoas, e hoje nós temos procurado atuar nas prioridades. Então, se eu tenho 100 pedidos, nós vamos a campo, identificamos que um tem um potencial de danos maior, nós vamos naturalmente priorizar o atendimento daquele caso. Mangueiras sobre a rede aí, ou tocando na rede. Então, não é um assunto simples, sendo bem honesto, nós não temos uma solução de curto prazo. Por não. Tá? Só para ser bem transparente. Deixa eu compartilhar aqui a participação também dos nossos ouvintes. Eu tenho aqui o recadinho do ouvinte, deixa eu ver aqui. Luciano, bairro Tranqueira Altos, no Piauí, rua Goitacazes. Ele está dizendo aqui: Fábio, a questão das gaias da rua aqui de casa, tem um pé de caju que a gaia fica triscando toda vez quando chove e balança a rede, porque a rede elétrica é antiga. Gostaria que a empresa fizesse alguma coisa. Se o nosso consumidor, lá, o nosso cliente, nosso amigo, pudesse compartilhar a unidade consumidora, e eu vou aproveitar para fazer um pedido aqui. Toda e qualquer solicitação feita para a Equatorial, seja de serviços comerciais, serviços técnicos, quem ainda não tem naturalmente a unidade atendida, a identidade do cliente é a unidade consumidora, é o código único que fica ali na conta, na parte superior, direita. Então, Fábio, qualquer contato conosco, nós pedimos que a pessoa indique isso, porque todo o nosso sistema ele é georreferenciado, e para localizar a casa lá do nosso amigo do bairro Tranqueira
aí de alto, se ele puder compartilhar a unidade consumidora com a produção do programa aqui, nós vamos localizar. Já vou pedir que a turma trate essa questão lá, já que ele participou conosco do programa, mas reforço, toda solicitação deve ser precedida da unidade consumidora para que a gente localize e direcione a equipe adequada para o atendimento. A gente tem recebido aqui constantemente reclamações de usuários da região norte, ali compreendendo Coivaras, Alto Longar, aqueles municípios ali, que reclamam que a rede elétrica, que fica já dentro da vegetação, muitas vezes de difícil acesso, e aí costuma a árvore ou o galho bater na rede e faltar energia, né? Nesse local, né, nesse território onde há um terreno muitas vezes particular, a Equatorial também pode adentrar e fazer essa poda? Nós temos, é importante assim, só distinguir qual é essa necessidade urbana que nós tratamos de podar árvores que tocam na rede e a limpeza das faixas, que são essas extensões, né? Uma rede que vai de um município para outro, que atende as propriedades. É uma outra ação. As propriedades rurais nós chamamos de limpeza de faixa ou reabertura de faixa. Qual é o conceito nesse caso aqui? Se essa rede atende a vários consumidores, atende uma cidade, atende a várias fazendas, nós temos que programar, e nós temos também um plano de limpeza de faixa que é desenvolvido ao longo do ano para poder garantir a continuidade do fornecimento. Se esse ramal, essa derivação, Fábio, e é importante isso, atende unicamente a determinada propriedade, a responsabilidade pela limpeza desse ramal é do próprio interessado, do próprio cliente, do próprio proprietário. Então, assim, e claro, se as árvores estão tocando na rede, o que nós recomendamos é que ele entre em contato com a nossa central, peça para que a gente faça o desligamento daquele eixo ali, para ele poder atuar com segurança. Vamos colocar aqui a participação dos ouvintes. Tem um ouvinte aqui, Carlos Alberto, de Guadalupe no Piauí. Vamos lá. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Galego. E boa tarde, Joaquim, da Equatorial. Aqui é o Carlos Alberto de Guadalupe. Fábio, sobre poda de árvore. Aqui, perto da minha residência, passa a rede alta tensão. E os galhos de manga tá triscando na rede de alta tensão. Nós ligamos para a prefeitura diz que é Equatorial. A Equatorial veio olhar, disse que voltar a fazer a poda e até agora não voltou. E está causando circuito na rede, dando curto-circuito na rede. Eu queria que a Equatorial viesse para fazer a poda da árvore. Boa tarde. Guadalupe, Piauí. Boa tarde, Carlos Alberto, obrigado aí pela participação. Nós voltamos um pouquinho naquilo que conversamos antes, né? Provavelmente a equipe que esteve para avaliar o teu trabalho aí identificou que é uma árvore de grande porte, ela pode estar já sobre a rede e talvez eles não tenham tido a estrutura adequada para fazer essa poda. Pediria por gentileza também só compartilhar aí a unidade consumidora, o endereço, para nós entrarmos em contato lá com a nossa equipe e reavaliarmos a tua situação para poder resolver, tá bom? Agora, essa falta de resposta não compromete o trabalho de vocês? Porque assim, a empresa vai lá, dá uma olhada, diz que volta, e muitas vezes não volta. Às vezes pode ser um motivo até justificável, você está bem colocando aqui, mas as pessoas lá não têm esse conhecimento. Como é que a empresa pode fazer para dar essa resposta, de sim ou de não? Ou de quando vai realizar o serviço? A lógica, a estratégia que nós sugerimos a princípio aí, Fábio, era exatamente a de tentar construir uma parceria com municípios, corpos de bombeiro, defesa civil, para que a gente atue em conjunto. Vou voltar ao caso de Guadalupe. Nós não temos uma equipe de poda dedicada, exclusiva, especializada lá em Guadalupe para fazer essa poda. Nós temos que programar a ida de uma equipe, provavelmente de Floriano, que é a nossa base mais próxima ali, para poder executar. Então o tempo de resposta naturalmente ele não é curto, não é rápido, e é muito importante. Eu não sei se o Carlos Alberto registrou essa solicitação na central de atendimento, e é importante dizer também que essa nota de serviço, esse chamado para atendimento, ele não é um chamado regulatório, uma ligação nova. Se um cliente me pede uma ligação nova, nós temos prazo, nós temos obrigações de atender em determinado prazo, não que não seja importante, tá? É só para dizer que
a nossa condição para atender as podas, elas normalmente não são tão reguladas como é o caso de uma ligação nova ou outro serviço. Então nós temos que entender qual é a ordem prioritária para essas atuações para poder resolver. Entendo que esse caso dele é bem complicado, que é o pé de manga, que provavelmente está vindo de um quintal de terceiros por sobre a rede da Equatorial, que é aquele caso que nós falamos lá. Aqui as últimas perguntas. Fábio, pergunta ao entrevistado, essa energia que não funciona, nem um ventilador, o que eles estão fazendo para melhorar? Ela não colocou aqui qual é a região, mas como é que está o investimento da Equatorial em relação à melhoria da qualidade de energia? É muito importante dizer o seguinte: a Equatorial ou qualquer distribuidora, ela faz investimentos primeiro nos eixos de assim, quando o cliente levanta um ponto desse, eu tenho que saber exatamente onde é, porque pode ser um problema no transformador da área. Sim. Porque assim, de modo geral, Fábio, nós temos investido a cada ano valores mais vultosos para poder fazer novas subestações, novas linhas de transmissão, ampliar a potência dos transformadores. Nós temos feito isso de forma muito continuada. Só que a nível local não foi possível e nem teria sido possível chegar em cada um dos transformadores do Piauí para poder fazer essa atuação. Então, pediria também, desculpa insistir com isso, mas se não tiver condições de avaliar o caso particular para saber qual é o transformador, o que pode ser feito, a gente não consegue atuar, tá? Ok, uma participação de Santo Antônio dos Milagres, Piauí. Bom dia, Fábio. Aqui, Fábio, é de Santo Antônio dos Milagres. Agora, bem que próximo à minha residência, 3 dias sem energia. Caiu um fio da Equatorial, aí veio uma equipe, disse que não podia mexer, veio outra equipe, disse que também não podia mexer. Quando foi ontem, veio uma equipe, fizeram aí uma gambiarra e tá dando fogo direto no poste. Na hora que as paias, na hora que o mato bate no fio, aí fica dando curto-circuito. Esse cara daqui tem um acidente em 1 hora. Deu uma chuva, aí a panela não solta de uma vez e demora a soltar, aí e deu livre. E aí de frente à casa de um cidadão que é cego e a esposa dele é surda e muda. Então um monte de criança, só se você ver o sofrimento lá. Portanto. Tá, eu só queria pedir para, se puder, compartilhar o endereço aí para sermos mais assertivos. Certo. Aqui, localidade Ribeiro, município de Cabeceira do Piauí, o pé de caju, desde o ano passado, que estão triscando no fio. E a Equatorial ainda não veio cortar. A linha viva passa direto, não deu para entender. Uhum. Mas é município de Cabeceiras do Piauí. Também vale a mesma orientação. Mesma orientação, né? Informar direitinho qual é o endereço, a unidade consumidora, para nós providenciarmos. Muito bem, para encerrar, gostaria que o senhor só reforçasse aí, a gente está nesse período, começando o ano, começando janeiro, e aí é um período intenso de muita chuva, vai ter muita ocorrência, que a Equatorial Piauí pode estar dizendo aí por os usuários, em relação a essa parceria usuário-empresa, para que essas ações preventivas sejam realizadas para diminuir os danos, os problemas causados à população piauiense. Fábio, já agradecendo muito aqui pela oportunidade de conversar com vocês, aqui de participar do programa, é um privilégio para nós. Nós reforçamos que as pessoas observem se existe alguma árvore no seu quintal, na sua área particular, que possa ser podada antes que ela avance com segurança. Eu reforço isso, só se a pessoa tiver absoluta segurança que enquanto poda a árvore não corre o risco dela tocar na rede e gerar um acidente. Esse é um ponto. E o outro eventualmente, se houver uma queda de árvore, um rompimento de um condutor, que as pessoas não se aproximem desses condutores, que chamem a Equatorial, se possível, isolem a área para que ninguém chegue próximo ali, até que as equipes consigam chegar e tratar. Então, principalmente controlar suas árvores e solicitar à Equatorial a correção no caso eventual do rompimento de um dos condutores. Tá certo, então. Muito obrigado, Joaquim, pelas informações. Conversamos aqui ao vivo com o gerente de experiência do cliente da Equatorial Piauí, falando sobre as ações preventivas, principalmente agora nesse período chuvoso. E aí tem a questão da poda de árvore, que é uma ação urgente e necessária.